Olá, boa noite para você, começando o JL2 desta quinta-feira. Bem-vindo, bem-vinda. E você vai acompanhar comigo as principais notícias de hoje. Uma estrutura de transporte de grãos desaba em um porto de Barcarena e deixa 5 trabalhadores feridos. Em Altamira, o rompimento de uma rede de esgoto está poluindo a orla do Rio Xingu. Redenção dá o bom exemplo, em pleno período chuvoso, reduz em 90% o número de casos de dengue no município. E como o desfile das escolas de samba de Belém só será na próxima semana, o JL2 segue mostrando os preparativos das agremiações do grupo especial. É agora para você, aqui no JL2. Cinco trabalhadores ficaram feridos durante o desabamento de uma estrutura de transporte de grãos em Vila do Conde, no município de Barcarena. O acidente teria acontecido depois que uma embarcação bateu em um dos pilares da estrutura que passava por manutenção. Grande parte da esteira que transportava grãos do terminal para navios de exportação desapareceu nas águas da Baía do Capim. O acidente foi registrado na manhã de hoje no terminal de grãos Ponta da Montanha, em Vila do Conde, distrito de Barcarena, município da região metropolitana de Belém. 8 trabalhadores que estavam no local foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. 5 deles, com ferimentos leves, foram encaminhados ao Complexo Municipal de Saúde de Vila do Conde para atendimento médico e já receberam alta. Segundo os trabalhadores da área, antes do desabamento, uma balsa bateu em um dos pilares da galeria. A estrutura, que passava por uma manutenção devido a um incidente parecido registrado no dia 25 de fevereiro, não teria aguentado o impacto e cedeu. Uma barcaça perdeu o controle e colidiu contra a estrutura do porto, ocasionando o desabamento da galeria de esteiras. A guarnição do 6º GBM atuou no local para prestar o devido atendimento, realizando buscas por possíveis vítimas e fazendo o isolamento da área para garantir a segurança. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram acionadas. Os possíveis danos ambientais só serão identificados em um relatório que será feito pela empresa responsável pela estrutura. Na ocasião, não foram constatados quaisquer possíveis danos ao meio ambiente ou resíduos oleosos que pudessem se encontrar nos rios. A Secretaria de Meio Ambiente de Barcarena continua a monitorar os fatos, requereu perante a empresa um relatório pormenorizado do acidente, um plano de atendimento à emergência e a comunicação ao órgão competente, ao órgão ambiental competente, no caso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Barcarena. A empresa responsável pelo terminal informou que apura as circunstâncias do acidente e que em breve vai atualizar as informações. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará disse que vai enviar uma equipe para realizar uma vistoria. Uma fila quilométrica de caminhões se formou na Transamazônica, em Itaituba, no sudoeste do estado. E a notícia é destaque no nosso portal UG1 Pará. Destaque para essa fila de caminhões. São caminhões que levam produtos até a área portuária de Miritituba, que escoa a produção do Mato Grosso e do Pará. E segundo a Prefeitura, essa área portuária está sobrecarregada, por isso a fila de caminhões. Segundo a PRF, por volta de 4h da tarde de hoje, havia 31 quilômetros de engarrafamento na BR-230 Transamazônica e 10 quilômetros na Santarém-Cuiabá, a BR-163. Uma audiência foi marcada para buscar uma solução, já que tem afetado o transporte entre Itaituba e os municípios da região. A notícia completa você acompanha no nosso portal, o g1.com.br/Pará. Bom, período chuvoso reacende o alerta para o risco de dengue. E de Redenção, no sul do estado, vem um bom exemplo. Por lá, o registro de casos caiu em mais de 90%. Febre e dor de cabeça. Esses foram os primeiros sintomas que o Edson começou a sentir. Mas até chegar ao hospital, ele nem imaginava que era dengue. Pediram para fazer o exame de dengue. A gente foi lá e fez no Santa Mônica. A gente fez. Aí pediram para vir para cá, tomamos um soro e tive que ficar internado
por conta da dengue. Em casos de suspeita de dengue, a orientação é procurar o hospital mais próximo. A maioria dos pacientes vem, né, das unidades, os portinhos já referenciados para a gente, com dor abdominal, cefaleia, né, com a pele avermelhada, né, e dor abdominal. A grande maioria vem com esses sintomas. Importante, né, a prevenção precoce, porque quando, por exemplo, chega num período que as plaquetas, né, têm uma queda muito grande, fica muito difícil o tratamento. Então, assim, quanto antes precoce o tratamento, melhor o prognóstico. Redenção registrou redução de 93% no número de casos da dengue. De acordo com os dados da CESPA, entre janeiro e fevereiro de 2024, foram registrados 105 casos da doença. E no mesmo período deste ano, foram apenas 7. A conscientização sobre o combate ao mosquito transmissor da doença é um dos fatores que ajudaram na diminuição dos casos. As ações de combate são um trabalho que a Alexandra realiza diariamente, de porta em porta. Ela orienta como eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Mesmo com a redução dos casos, os cuidados devem ser mantidos. É a necessidade, né, que os moradores eles tenham o cuidado com o seu quintal, para evitar que, por exemplo, garrafas, latinhas, né, muitas pessoas gostam de tomar sua bebida, né, sempre que beber, amassar elas, para evitar que, principalmente nesse período chuvoso, quando vir a chuva entre água, sempre dar uma revisada no quintal após as chuvas, para evitar que alguma panela, algum brinquedo da criança possa ter ficado no quintal. Isso mesmo, cuidados redobrados. A seguir, uma rede de esgoto está despejando dejetos na orla de Altamira e poluindo o rio Xingu. Vamos acompanhar o trânsito agora às 7 horas e 15 minutos. Imagens aí da DOCA que está passando por obras de construção do Parque Linear. Nesse ponto próximo a Diogo Moya, apenas aí 2 faixas de veículos. Daqui a pouco voltamos com muito mais para você. Fique ligado. O Corpo de Bombeiros investiga o que teria provocado o incêndio no bairro do Jurunas, aqui em Belém. 3 casas foram atingidas pelas chamas. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma vila de casas na passagem São Miguel, no bairro do Jurunas. Em vídeos que circularam nas redes sociais, a dimensão das chamas e o desespero da vizinhança. A corrida contra o tempo era para salvar vidas. Queimou tudo. Tem gente ainda lá para trás? Tem. Quem está lá para trás? A minha prima, o meu padrasto da minha prima, é um senhor idoso. A manhã desta quinta-feira foi de dor e tristeza. Uma casa foi totalmente consumida pelo fogo e outras 2 parcialmente atingidas. Além de eletrodomésticos e roupas, esta moradora também perdeu 2 animais de estimação, uma cadela e uma gata que estava prenha. Minha cachorra era grandona, porque como ela era um pouco brava, eu botei ela aqui no palanque. Eu não tinha condições de passar aqui para o palanque. A Defesa Civil Municipal esteve no local e informou que vai garantir cestas básicas e atendimento psicossocial às vítimas, que também serão cadastradas para o recebimento de benefícios sociais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma perícia será realizada para identificar as causas do incêndio. Atravessar a rua pode parecer uma coisa simples no dia a dia, mas em alguns pontos de Belém está mais para um desafio. O motivo? A falta de sinalização. Por aqui, os motoristas continuam sem as faixas que dividem a pista. A falta de orientação dificulta o tráfego na Avenida Gentil Bittencourt. Atrapalha muito que eu rodo de aplicativo. Toda vez que eu passo por aqui, está um trânsito terrível. E às vezes eu até evito agora de estar passando por aqui. No final de 2023, a avenida recebeu asfalto novo, mas a etapa de sinalização horizontal não foi concluída. Até agora, apenas as faixas de pedestres foram feitas nos cruzamentos. Quando o movimento está muito grande, fica até ruim da gente passar para o outro lado, né? Porque nem todo motorista deixa a gente passar, mesmo jogando pisca. Aí a dificuldade fica imensa. Obrigada. E uma rua sinalizada é melhor para a gente.
Já mostramos outras vezes a falta de sinalização aqui na Gentil. No início do ano passado, a CEMOB disse que o período de chuvas atrapalhava o serviço. Um ano depois, a via segue assim. A Avenida Roberto Camelier, aqui no bairro do Jurunas, também foi recapeada no ano passado e até agora também não foi sinalizada. Aqui no meio da pista a gente consegue perceber algumas marcações dessa pintura, mas o serviço não passou disso até agora. Mesmo tendo às vezes sinalização já acontece acidente, né? Imagine não tendo, né? Então é um pouco difícil realmente. Sem a sinalização é preciso cuidado redobrado no trânsito. Faz aquela camada por cima, aí termina. E cadê a sinalização que é para botar aí? Aí fica meio complicado. Se é para fazer um serviço completo, faça tudo, né? Fica muito complicado, porque bate uma pessoa. Nos cruzamentos, a falta da faixa para os pedestres torna a travessia perigosa. Os carros não têm um delimitador e o pedestre fica sem a sua devida demarcação, a sua correta segurança, por assim dizer. E o risco é muito grande. É um pouco perigoso. Olha, a moto tirou o filho dele. Eu digo assim, com criança assim, ainda com o braço cheio de compra, piora tudo. Na rua São Miguel, o cenário é o mesmo. A pista recebeu melhorias, mas ainda não foi sinalizada. Tá zero a sinalização até então, fizeram recente o recapeamento, mas a sinalização vocês estão vendo. A única que tem ali que está ali tá até escondida pela árvore ali. E isso deixa o trânsito perigoso aqui? Sim, que ali nessa esquina aqui da travessa das Pinagés, sempre tem acidente, e aqui da Tupinambás sempre está tendo acidente, um carro. Por causa dessa falta de orientação? Sim, falta de sinalização, principalmente no chão. Bom, vamos então às explicações do Poder Público sobre a Gentil Bittencourt. A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém informou que a Avenida Gentil Bittencourt vai ser integrada ao sistema BRT metropolitano com a implantação de uma faixa exclusiva para ônibus. E com essa mudança, o projeto de sinalização vai passar por adaptações. Já na Avenida Roberto Camelier e na Rua São Miguel, a equipe técnica da Secretaria está realizando um levantamento detalhado para a elaboração de um projeto de sinalização nas vias. E tem mudança no ponto de saída e chegada dos ônibus de Mosqueiro, aqui em Belém. Uma parada provisória foi instalada na Avenida Almirante Barroso. A partir desta quinta-feira, quem precisar se deslocar para Mosqueiro terá que vir até a parada provisória instalada na Avenida Almirante Barroso, quase na esquina da Avenida Ceará. A mudança foi necessária porque a antiga parada dos ônibus que fazem a linha Belém-Mosqueiro, a Praça Araújo Martins, está passando por obras de revitalização, o que inviabilizaria o embarque e desembarque dos passageiros com destino à ilha. Nós escolhemos esse aqui porque é arborizado. Como tem muitos idosos, a gente fez esse estudo para se adequar mais com os idosos que frequentam muito essa linha de ônibus. Segundo a Secretaria, a nova demanda dos ônibus na Avenida Almirante Barroso não vai atrapalhar a fluidez no trânsito, nem gerar congestionamentos na via. Principalmente porque os veículos que chegarem ficarão estacionados em outro local até a hora da partida. A gente estoca esse veículo. Quando chegar 5 minutos antes da partida, ele vem, encosta nesse terminal, faz o embarque e segue a viagem. Portanto, não vai ter congestionamento de veículo no local. Para os veículos que estiverem chegando na capital, a última parada passa a ser em frente a um shopping em São Brás. Dona Osana vai a Mosqueiro de 15 em 15 dias e ficou surpresa com a mudança no local da parada de ônibus. Quando eu cheguei, eu fui diretamente lá para outro local, né? Estou acostumada a apanhar o ônibus e tudo mais. Mas, quando me indicaram para cá, eu vim. E, a princípio, eu estou gostando. Dona Graziela mora em Mosqueiro e faz tratamento em Belém. Precisa vir à capital pelo menos uma vez ao mês. Ela torce para que as boas condições da nova parada sejam mantidas e que a fiscalização seja constante. Agora, tomara que continue bem, que tenha alguém para fiscalizar, porque na hora do embarque mesmo é horrível. É um empurra, não respeita os idosos. De meio-dia para tarde é um horror. De manhã até que é bom, mas à tarde é horrível. A gente que vem sempre precisa vir
É triste. Com mobilidade reduzida por causa de um derrame que sofreu em 2019, Dona Simone não gostou do novo local, principalmente porque não tem rampa de acesso aos ônibus. Eu achei até um pouco pior, mas tá mais complicado agora aqui. A falta da rampa, a minha locomoção aqui, que eu fiquei desse jeito, né? Eu acho que vai ficar pior. Eu acho lá como é mais afastado, não passa tanto carro. Eu achava que era melhor lá. Com a nova parada, os passageiros esperam que os problemas que ocorriam no antigo local não se repitam. Na hora que chega o ônibus das 3 horas, 2h30 para as 3, é um tumulto, não tem fila. O ônibus chega, todo mundo vai entrando. Vai entrando, aquela bate-bate um no outro, não tem prioridade para os idosos. E aí, o que for mais esperto vai entrando. Bora ver. Em Altamira, no sudoeste do estado, uma das paisagens naturais mais belas do município está ameaçada pela poluição. O problema ocorre há pelo menos 2 meses. O esgoto sem tratamento corre de noite para o rio Xingu. O problema começou depois que uma tubulação se rompeu e os dejetos passaram a transbordar a poucos metros do rio. Situação que acontece desde o início do ano. Um buraco se abriu no asfalto e o mau cheiro incomoda quem passa pelo local. Segundo este biólogo, não há dúvidas que a água do rio está sendo contaminada pelos dejetos. A degradação do rio Xingu é o que vai acontecer a longo prazo. E quando você fala em longo prazo, a gente sabe que o Xingu está ficando cada vez mais seco. Né? Então é menos água para diluir esse esgoto. Né? Você viu como é que secou ano passado, né? Então dentro de 10, 15 anos, esse rio vai ser muito menor do que ele é hoje. E aí sim, esse rio quase seco, com muito esgoto, é a receita perfeita para a desgraça. A poluição também está visível em diversos pontos da orla, cartão postal da cidade. Com a elevação natural do rio, uma grande quantidade de lixo doméstico se concentra na área. Tem de tudo, principalmente materiais plásticos, descartados de forma irregular, em um lugar que deveria ser preservado. A Praia da Orla é um dos locais mais frequentados diariamente aqui em Altamira por diversos grupos, crianças, jovens, adultos e idosos, que aproveitam o espaço principalmente para a prática de atividades esportivas, como a canoagem e a natação, e também para tomar banho no rio Xingu. A preocupação é com a qualidade dessa água. O Paulo investiu em uma empresa de turismo para aproveitar as belezas do Xingu, mas o empreendedor está preocupado com os impactos da poluição na área e com a falta de ordenamento na orla. A nossa preocupação é com a integridade física, né, das pessoas. Quando eu falo integridade física, voltado principalmente sobre a questão da qualidade ambiental da praia e a qualidade ambiental das águas que banha aqui a Praia da Orla. O bispo emérito do Xingu, Dom Erwin Krautler, vê da janela de casa as mudanças do rio, que ele defende há mais de 60 anos. Não é possível que a gente pula na água aqui e corre o risco de pegar sarna e outra doença mais. Nós temos que lutar contra isso, porque o Xingu, de fato, faz parte da nossa própria vida. Quem nasceu aqui, quem vive aqui, quem ama Altamira, ama o Xingu. E com tantos anos morando em Altamira, Dom Erwin certamente já observou essas mudanças, infelizmente, que vêm ocorrendo, né? Em nota, a Prefeitura de Altamira informou que uma equipe técnica vai ser enviada para identificar a origem do vazamento. A Prefeitura disse ainda que realiza o monitoramento da balneabilidade da água do rio Xingu. E a seguir, os preparativos do Rancho Não Posso Não Opinar para o desfile do Grupo Especial de Belém na próxima semana. Vamos acompanhar um pouco do trânsito agora às 7h30. Para você, imagens da Avenida Senador Lemos, fluxo intenso aí no bairro da Sacramento, também ao lado aqui da Praça do Jaú. Daqui a pouco voltamos com muito mais. Consumidor Van, visite a Van Belém e Ananindeua. JL2 de volta com o esporte na Superliga B de vôlei. A APAD tem uma partida decisiva amanhã em Belém.
E jogar no time paraense tem sido uma experiência inesquecível para quem veio de outros estados. Momento de leveza, de contato com a natureza em meio à disputa de uma temporada que vem sendo surpreendente. Representante do Norte na Superliga B de vôlei masculino, a APAD vem se destacando cada vez mais. Vindo de 2 vitórias como visitante, o time paraense ocupa a 7ª colocação, com 18 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima fase. Dago é de Santa Catarina, assim como Andrew. Os dois admitiram esse choque de cultura. É bem diferente para mim que é do Sul, então questão cultural aqui nem se fala, questão gastronômica, as pessoas daqui muito receptivas, cara, me senti muito bem aqui, muito bem. Conheci lugares, comida que eu nunca tinha nem comido na minha vida, nem imaginava que existia, cara, é absurdo. A riqueza cultural do Pará e de Belém, cara, é descomunal. Foi uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado. Joguei bastante tempo também em São Paulo e é muito diferente também. São jovens atletas, longe de casa, que vieram para Belém com o objetivo de fazer história com o time paraense, para alçar voos maiores. São meninos novos, a maioria nunca realmente esteve de titular em alguns desses times que passaram, mas são moleques de muito potencial, são pessoas que talvez a gente escute eles daqui para frente, ou talvez em times maiores, ou talvez até mesmo aqui dentro, mas que consigam alguma coisa em campeonatos internacionais, essas coisas. Depois das 2 vitórias fora de casa, a APAD encerra a primeira fase da Superliga B jogando em Belém. O adversário será o América de Natal, nesta sexta-feira às 7h da noite no Mangueirinho. E os atletas que estão apaixonados por Belém esperam contar novamente com o apoio da torcida paraense. Eu acho que é muito importante a APAD ela não ser nem de Paysandu, nem de Remo, mas ela ser do vôlei do Norte, assim. O que é muito importante pro pessoal que está aqui, ele conseguir ter uma outra visão de outro esporte que não seja futebol ou outros, assim. A APAD quer seguir na competição, chegar aos playoffs. Se vai conquistar o acesso para a elite do vôlei brasileiro, só saberemos em algumas semanas. Uma coisa é certa, a experiência já vai ficar marcada na vida desses atletas. Belém foi uma coisa magnífica e, dependendo assim, acho que foi um dos melhores lugares que eu já fiquei também. Agora o futebol. O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará condenou, agora há pouco, por unanimidade, o Capitão Poço com a perda de 18 pontos no Campeonato Paraense deste ano. O clube ainda vai ter que pagar uma multa de R$30 mil. Com isso, o time está sendo rebaixado para a 2ª divisão do estadual e o Cametá ficou com a vaga nas quartas de final do Parazão. O Capitão Poço foi denunciado por uma possível escalação irregular na competição. A Tuna Luso também está sendo julgada neste momento. Os 2 clubes podem recorrer das decisões e os detalhes desse julgamento você confere em ge.globo/pa. Bom, o carnaval acabou, mas o J2 segue mostrando para você o enredo das escolas de samba do Grupo Especial de Belém, que só desfilam na próxima semana. Hoje vamos saber o que o Rancho Não Posso Amofinar vai levar para a avenida. Há poucos dias para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial, os artesãos já estão em processo de finalização dos adereços. A bateria já está afinada e as passistas com o samba no pé. Este ano, o Rancho Não Posso Me Amofinar vai levar para a passarela do samba a trajetória de Oscar Rodrigues. Nosso carnavalesco, nossos pesquisadores viajaram até Igarapé-Miri para conversar com moradores de lá antigos, para conhecer um pouco da história do seu Oscar de Igarapé-Miri, né? A história do mascate amazônico que se tornou Midas do Norte é contada a partir de 10 alas que vão colorir a aldeia Cabana. Fantasias que trazem referências culturais e gastronômicas, religiosas e que lembram momentos importantes nos 80 anos de vida do empresário. Carnavalesco há mais de 4 décadas, Silas é a mente criativa por trás das fantasias e alegorias. Nós inspiramos na própria vida dele, desde pequeno em Igarapé-Miri, até nossos dias, onde ele completa 80 anos.
Oscar Correia Rodrigues, natural do município de Igarapé-Miri, é sócio fundador de um grupo de supermercados. Vindo de uma infância humilde, aos 12 anos teve o primeiro emprego, como aprendiz de balconista. Mas a veia empreendedora foi mais forte e aos 19 anos, junto ao pai e ao irmão, fundou a primeira empresa da família. Hoje, símbolo de uma carreira empresarial e profissional exitosa, o empresário é detentor de títulos e homenagens e costuma compartilhar o dia a dia com mais de 130 mil seguidores em uma rede social. Os ensaios abertos, feitos na rua desde o início do ano, têm sido um termômetro do que será apresentado daqui a alguns dias. O Rancho Não Posso Me Amofinar será a segunda escola a entrar na avenida no primeiro dia do desfile oficial do Grupo Especial, no dia 14 de março. A escola de samba terá exatos 60 minutos para mostrar ao público e aos jurados o resultado de mais de 6 meses de trabalho e, quem sabe, conquistar mais um título. Com pensamento positivo que esse ano o Rancho vem com tudo para cima do carnaval, do desfile oficial, e a expectativa é muito grande. É muito trabalho, são muitos profissionais trabalhando, muita gente trabalhando para poder fazer esse grande carnaval. Com certeza absoluta, deve ter novidade na avenida. Isso aí, como se quiser, é surpresa mesmo, a gente deixa como surpresa, mas se Deus quiser, o Rancho está preparado, está se preparando para fazer um grande carnaval, um grande desfile, porque realmente o homenageado merece. E amanhã vamos conhecer outra escola. Vamos ao seu comentário, você que acompanha o JL2, a Isabelle Cristina, lá de Santa Luzia do Pará, comentando que triste o incêndio que aconteceu no Jurunas. Mostramos agora há pouco 3 casas atingidas. Muita força para as famílias que perderam tudo. Logo, tudo isso vai passar. Fica também a nossa força aos moradores atingidos. E aqui a Márcia Bentes, salve o Rio Xingu. Não deixem Altamira sem água limpa. Comentário importante a respeito da poluição que nós mostramos também aqui no JL2. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite de quinta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.